Find something you love and let it kill you. Bom, essa frase é do Charles Bukowski, também conhecido como Bukowski. Traduzindo, ela quer dizer: encontre algo que você ame e deixe aquilo te matar. Bom, faz alguns anos já que eu ouvi essa frase pela primeira vez. Eu lembro que foi tipo um amigo meu colocou no Orkut, no MSN, né, pra você ver que já faz tempo mesmo. E essa frase, ela ficou muito marcada dentro de mim, porque de fato é uma frase forte. E o que eu quero trazer de reflexão aqui para o dia de hoje é exatamente isso. Quais são as coisas que que a gente se deixa matar no dia a dia? Porque uma coisa é fato, a gente vai morrer, né? Em algum momento eu vou morrer, você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo vai morrer, todos nós vamos morrer. E a pergunta é a seguinte, a pergunta que eu me faço e eu trouxe essa pergunta para refletir aqui nesse vídeo. É pelo que eu morri? O que eu me dediquei ao longo da vida? O que eu entreguei de bom, de ruim? Para quais pessoas eu me entreguei? Para quais pessoas eu não me entreguei? Né? Porque por alguma coisa a gente vai morrer. Ninguém fica a vida inteira deitado numa cama sem fazer nada. Né? E se você... Desculpa a tosse, tá? Talvez eu tossa algumas vezes nesse vídeo. Eu tô me recuperando aí de uma tosse já há 3 semanas. E, enfim, pode acontecer. Então, por alguma coisa a gente vai morrer. Né? Seja pela preguiça, a gente pode morrer vivendo uma vida inteira de preguiça, a gente pode morrer vivendo uma vida inteira de coragem, a gente pode morrer vivendo uma vida inteira de vício, a gente pode viver vivendo uma vida inteira de N coisas. É claro que a vida não é uma coisa simples, rasa, ela é o contrário. Ela é, de certa forma, complexa e profunda. Então, ninguém vive uma vida inteira por uma coisa só. Né? A gente tem momentos de preguiça, a gente tem momentos de energia, a gente tem momentos de felicidade, momentos de se entregar, momentos de se fechar. Tudo isso são coisas, acontecimentos normais da vida. Mas a gente sabe, fazendo uma análise, um exame de consciência, a gente consegue olhar para trás e entender, eu vivi demais por isso aqui, que não fazia sentido. Ou eu vivi de menos por aquilo ali que fazia muito sentido eu viver mais. E aí eu queria trazer uma reflexão de um filme que eu assisti, que chama Dias Perfeitos. Ele é um filme que eu assisti no MUBI, tá? Não sei se você já ouviu falar do MUBI, mas é um streaming que eu acabei assinando através do Amazon, né, Amazon Prime, lá, vídeo, e lá dentro você consegue fazer outras assinaturas. E aí eu acabei descobrindo o MUBI por conta de um filme que, na verdade não é nem de um filme, de um diretor que eu gosto muito, que é o Gaspar Noé, tá? Que tinha um filme dele lá na época, neste MUBI, né? Não era no Prime Video, mas tinha no MUBI e eu tinha que assinar para ter acesso. E aí o MUBI ele tem essa pegada de filmes mais profundos, mais cult, mais independentes também. Normalmente são filmes de países da Europa, né? Sei lá, filme francês, tem filme italiano também, filme da Dinamarca, tem uns bagulho muito louco lá, tá? Só que assim, dá pra escolher filme lá que faz sentido, não é aquela coisa viajada demais, sabe? Pelo menos pra mim não é. Né? E aí tem esse filme aí que chama Dias Perfeitos, que se passa em Tóquio, no Japão. Inclusive, pô, acho animal aquela cidade, né? O simples fato de eles mostrarem a cidade de Tóquio, as ruas, a limpeza, a organização da cidade, cara, já é muito, os prédios também, toda aquela arquitetura de Tóquio, já, para mim, só aquilo já vale o filme. Porém, esse filme, ele se trata de um homem que está... Bom, um homem que está passando da fase adulta, indo para a fase, né, se tornando um idoso, ou seja, um cara de lá uns 50 e tantos anos, eu imagino, 60 e tantos anos, por aí, né? Já quase um idoso praticamente.
E é um cara que ele trabalha limpando banheiros públicos. Então, todos os dias ele acorda, tem o ritual dele lá. Ele mora numa favela, favelinha assim de Tóquio, né? Um lugar claramente você vê que é menos abastado, pessoas que não têm tanto dinheiro, mas ainda assim é Tóquio, então não é igual uma favela em São Paulo, por exemplo. E aí todo dia ele acorda, tem o ritualzinho dele, vai lá limpar os banheiros que ele tem que limpar na cidade, e essa é a vida dele. E é um filme que ele não tem uma conclusão muito clara, então ele te deixa aberto para que você reflita, né? Para que você pense mesmo depois que ele termina. Pô, o que será que o filme quis dizer com isso, né? Ou por que será que aquele cara, né? Por que será que o personagem principal chegou nesta vida? Por que será que ele gosta ou meio que aceita essa vida? Porque ele faz muito bem, ele faz o trabalho dele muito bem, ele limpa lá os banheiros bonitinho, e assim, a impressão que dá é que ele não quer mais do que aquilo. Ele não tá assistindo uns vídeos do Sobral lá, do Sobral, ó, do Marçal, onde ele tá querendo ficar milionário, rico, onde ele tá querendo ser mais produtivo, onde ele tá querendo ter várias empresas e etc, etc, etc. Não, ele meio que aceitou a vida dele do jeito que ela é, independente do porquê, ele não mostra, né, todo esse caminho até o cara chegando nessa aceitação, mas é como se ele tivesse descoberto algo para ele morrer. Entende? Então, meio que assim, não tem muito a ver com o que você vai escolher para morrer, e sim o quanto que você está tranquilo com essa decisão. Eu acho que essa é a grande chave, esse é o X da questão. E aí eu comecei a pensar o seguinte, né? O que me traz satisfação? E eu te pergunto, o que te traz satisfação? Não hoje, não uma coisa momentânea, mas assim, olha para o seu passado como pessoa, o que realmente te traz satisfação? O que te dá prazer? Quais dessas coisas valem a pena você morrer? Você, de certa forma, se dedicar a isso e morrer, né? Normalmente não vai ser uma coisa só. E se a gente parar e pensar em correntes filosóficas, elas, claro, abordam essa questão de várias formas, porém eu não sou um cara que me aprofundei em muitos livros, né, muitos autores de filosofia. Já estudei um pouco, sim, já li... Cara, o livro que eu li de filosofia de verdade, que eu cheguei até o final, foram 2 livros do Dostoiévski, tá? Foram os únicos 2, essa é a grande verdade. E ele é um romancista, na verdade, né? Ele não é um cara que é simplesmente um filósofo, né? Ele não escreve para te... Ele escreve romance e através desse romance você reflete sobre a vida, né? Ele não te leva num caminho racional, assim, de por que pensar isso, por que ter virtudes é bom, por que ter vícios é ruim. Não, ele mostra isso nas histórias dele. E eu acho sensacional os 2 livros dele que eu li, pelo menos. Bom, então, voltando nisso, né, o que traz satisfação, dá para responder isso de várias formas, mas eu vou trazer a minha resposta aqui de leigo, né, o cara que não é o mestre em filosofia, e sim alguém que apenas busca viver a vida e ter experiências e toma decisões certas e toma decisões erradas, e através dessas decisões, dessas vivências, eu tento extrair valor daquilo, extrair valor no sentido de o que eu aprendi com essas decisões. E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Eu já fui um cara que eu já fui para um extremo, que é o extremo do hedonismo, né? O hedonismo, para quem não sabe, é você buscar prazer como seu objetivo de vida. Então você está sempre buscando prazer, 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 prazer. Então, pô, se eu gosto de comer em restaurante, eu vou, cara, gastar todo o meu dinheiro comendo em restaurante. Se eu gosto de sexo, eu vou ficar igual um louco indo atrás de sexo de qualquer forma que seja. Se eu gosto de dormir, eu vou dormir tudo que eu quiser, sem filtros, né? Vou me entregar para a cama o tempo todo. Então, esse é o chamado hedonismo, né? O hedonismo é você viver atrás do seu prazer. E o que eu
cheguei de conclusão é que existe um outro lado, é como se fossem os dois extremos, que é o lado da moral católica, né? E, de novo, cara, eu não sou o cara foda aqui que estudou a fundo o catolicismo, nem o hedonismo, então eu tô falando de percepções que eu tenho baseado no que eu tenho de material aqui, interno, tá? Então, para mim, eu vejo que assim, você pega um cara hedonista, vamos falar de coisa prática, né? Porque senão fica tudo na teoria, mas é coisa prática. Eu já conheci muitas pessoas que são hedonistas, às vezes elas nem sabem, mas elas são hedonistas. Por quê? Porque você chega para elas e fala assim, ô, bora acordar amanhã 10 horas da manhã para correr, para fazer um exercício? E essa pessoa ela vai chegar para você e vai falar, não, mano, não, hoje eu vou tomar uma lá com aquele meu brother, eu vou, cara, sei lá que horas que eu vou chegar em casa, eu vou fumar um aqui também. E, mano, nossa, vou acordar meio-dia amanhã, cara, meio-dia acordo, como peço um iFood lá e já era. E essa pessoa é a pessoa mais hedonista, né? A pessoa que ela trabalha, ela faz as coisas que ela tem que fazer muitas vezes, não quer dizer que é um vagabundo, não mesmo, tá? Uma coisa tem nada a ver com a outra, porém, todo aquele esforço que ela tem no trabalho é para pagar os prazeres dela, tá? Então, esse é o objetivo dessa pessoa. E do outro lado a gente tem a pessoa que ela se entrega de forma muito forte para uma religião, tá? E aqui eu vou falar do catolicismo, porque eu acredito que sim, o catolicismo ele tem uma rigidez mais forte, tá? Pelo que eu vejo assim de pessoas que eu conheço que são católicas, que são evangélicas, por exemplo, eu vejo que o catolicismo ele tem uma rigidez mais forte de tipo isso é certo, isso é errado. Faça o certo, não faça o errado. E se a gente for lá para a Bíblia, muitos deles se parecem com os tais fariseus, né? Que adoram ficar colocando regrinha de como viver a vida. Não, você tem que viver assim, não, porque você tem que morrer pela sua família, e você tem que ter uma família, e você tem que... E, cara, eu não, sinceramente, assim, eu não desprezo nada disso. Porque eu acredito que existe verdade dos dois lados. Existe, obviamente, que um católico, super católico, ele vai ter o lado hedonista dele, e é claro que um cara super hedonista, ele vai ter um lado mais conservador também. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas todo mundo tem um pouquinho de tudo. A questão toda desse vídeo é voltar naquela pergunta, né? Pelo que vale a pena morrer? E aí eu acho que sim, os dois lados têm um ponto. Vale a pena sim você escolher alguns prazeres para morrer. Vale? O que eu quero dizer com isso? Quais são as coisas que te trazem satisfação de verdade? No meu caso aqui, ó, eu vou dizer de duas coisas que me trazem uma satisfação muito grande. E são coisas assim, mundanas, tá? São coisas o quê? Materiais. Estou sendo aqui materialista, olha só, meu Deus, que pecado. Mas assim, vou falar três coisas, vai, não duas, três. Comida, comer bem. Galera, comer bem, pô, é muito bom, é muito bom. Hoje em dia eu faço dieta, eu como praticamente todas as coisas todo dia, né? Eu como as mesmas coisas, mas eu pego o final de semana e eu como uma coisinha diferente. Às vezes, durante a semana, por dar vontade de comer uma coisinha lá diferente, eu como também. Eu me dou esse prazer, não de forma desmedida, mas de forma consciente. Então, sim, vale a pena morrer por esses prazeres, desde que eu não me torne escravo deles. Esse é o ponto. Outra coisa, né? Eu falei de três coisas. Comer bem, gosto muito. Segunda coisa é jiu-jitsu. Cara, o jiu-jitsu ele me faz muito bem. Assim, é um esporte que ele faz muito bem pro meu corpo, faz muito bem para minha mente. Ele simplesmente me faz muito bem pro assim o lado social do jiu-jitsu também, né? De você chegar lá, sabe, brincar com a galera, ter a famosa resenha, trocar uma ideia lá com o pessoal. Aí termina o treino, troca mais ideia. Aí o pessoal marca de, pô, vamos tomar um açaí tal dia, vamos num campeonato junto, sabe? Todo esse lado social do jiu-jitsu ele é muito legal, desde que você ache uma academia, não vou nem falar boa ou ruim, mas uma academia que você se identifique com as pessoas, né? Então, o jiu-jitsu. E a terceira coisa para mim
são carros, né? Então, esses aí são prazeres mais materiais que eu gosto. Então, carro é uma coisa que eu gosto muito. Desde que eu tive meu primeiro carro, eu gostava de mexer em carro. Desde antes de eu ter carro, eu gostava muito de entender assim quais carros que eram mais legais, de customizar os carros lá de um jeito que Velozes e Furiosos mesmo, né, de Need for Speed, toda essa época aí mexeu muito comigo, me identifiquei bastante, mas me identifiquei bastante a ponto de trazer isso para minha vida adulta e de falar, mano, isso aqui eu gosto de verdade. Então são alguns prazeres aí que eu vejo sentido, né, em ter na minha vida, mesmo sabendo que isso é só algo material, né, que é uma besteira. E no fundo é uma besteira mesmo. O que vai fazer diferença isso no meu leito de morte? Nada. Mas isso não quer dizer que eu tenho que descartar. Nem tudo na vida tem que ser completamente útil também, né? E aí do outro lado, né, tem vários prazeres que eu sei que não valem a pena ser vividos também. Que aí eu puxo mais pro lado católico, que eu falo, pô, tem muita verdade quando você entra numa moral mais católica cristã. Então, pô, eu já descobri que vale a pena você entrar em prazeres como álcool, por exemplo. Para mim, não. Tanto que eu cortei praticamente todo o álcool que eu bebo. Por que praticamente? Porque uma vez, sei lá, por mês, eu bebo um pouquinho de vinho, hoje. Agora, cerveja que eu bebi às vezes, cara, zero cerveja. O uísque que eu tava bebendo, esse ano mesmo, eu bebia, às vezes, durante a semana, eu pegava um pouquinho de uísque e bebia. E aí eu percebi que, cara, eu tava fazendo aquilo porque eu não tava tão bem. Então, não era algo que eu gostava de fazer de fato, era simplesmente um recurso que eu estava utilizando porque eu não estava me sentindo bem, e aí eu fui para essa válvula de escape. Drogas também, já fumei muita maconha, já utilizei outras drogas também, né, coisinha de festa assim, e cara, não vale a pena. Isso eu descobri há muito tempo já, graças a Deus. Mas não vale a pena, simplesmente não é uma coisa que para mim vale a pena eu morrer com esses prazeres. Primeiro porque eles trazem alguns prejuízos que eu não estou disposto a arcar com eles. E segundo que o prazer que ele me traz é muito menor do que eu fazer um rola de jiu-jitsu, por exemplo. Mas tipo, é muito menor, muito. Para quem não sabe, rola é uma luta, né? Então assim, eu posso, se eu for comparar todas as vezes que eu usei qualquer coisa, seja álcool ou qualquer outro tipo de droga, com a satisfação de eu pegar um cara no triângulo e finalizar ele, né, no jiu-jitsu, cara, não tem comparação. Tipo, não tem, entende? Ou então comparar essa mesma coisa com, por exemplo, eu pegar o carro lá que eu gosto e dar uma mexida nele e dar uma acelerada depois, cara, não tem também, não tem. Tipo, esses prazeres eles vão sempre vencer, eles valem muito mais a pena, eles me dão muito menos prejuízo ou não dão prejuízo, né? O risco é muito menor também. Então, é uma decisão intuitiva e racional ao mesmo tempo. Então, eu acho que nesse vídeo eu quis trazer um pouquinho dessa reflexão de o que vale a pena a gente morrer e o que não vale, né? E eu falei de coisas um pouco mais materiais, eu sei disso. Eu não falei aqui de, vale viver por uma família, porque isso é meio óbvio, eu acho, né? É óbvio que sempre vai valer a pena você matar e morrer pela sua família, você viver pela sua família, por exemplo. E também pelo seu trabalho, né? Mas aqui eu quis fazer a reflexão desse nosso lado mais animal, mais material mesmo. Né? Essas coisinhas do dia a dia que elas são importantes no fundo. Só que você escolher bem é onde está toda a diferença. Você manter os seus prazeres corretos. Na verdade não é nem correto, não é sobre ser correto ou errado, mas sim aquilo que vale a pena, aquilo que você olha e fala, cara, isso aqui eu não me arrependi, isso aqui eu vou querer fazer amanhã e depois, e semana que vem também, e depois também, e depois também. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, tem o botão de like aqui e tem o botão de se inscrever também. E tem também os comentários, então se quiser deixar um comentário sobre esse assunto, manda aí que vai ser um prazer te responder, beleza? Valeu e até a próxima.